uma vez mais Samuel Paioli. Paioli, né? Que se pronuncia? Paioli, tá bom. Samuel Paioli, que já esteve conosco esse ano, está retornando aqui. Ele é evangelista na Primeira de Guarulhos, trabalhando com o pastor Lucas Tucci. Encontrei com ele essa semana, inclusive, foi um momento bom. Está se preparando para ir para o seminário, né? Tem vestibular, que dia? 4 aí. Então, irmãos, esteja intercedendo, né? Para conseguir passar, né? Porque se não passar, aí molha todos os planos, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Então, quero chamar ele aqui, ele vai estar falando para a gente. Vamos estar orando por ele. Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de uma vez mais podermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja falando conosco através do Teu servo, que o Senhor esteja o capacitando neste momento, que da mesma forma esteja preparando nossos corações para que nós estejamos dispostos a ouvir a Tua voz, atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco para essa semana que se inicia, para que nós estejamos preparados na Tua presença, para servi-lo, para glorificar o Teu nome através do nosso viver. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode, ficar à vontade. A gente usa aqui, mas hoje ele está lá. Graças e paz, irmãos. Boa noite. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. É um privilégio estar aqui. Quero agradecer ao reverendo Naamã pela oportunidade, a acolhida dos irmãos. É sempre muito bom estar aqui com os queridos. Mais uma vez, minha esposa e o Israel, meu filho, estão aí conosco. Se você vê um bebê chorando aí no meio do culto, muito provavelmente é o meu, né? Irmãos, quero ler com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 15. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso 20, nos diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós queremos te louvar, Deus, te bendizer pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, porque no dia de hoje, domingo, dia do Senhor, nós temos a oportunidade de juntos, Senhor, em Assembleia Santa, louvarmos o teu nome. Pedimos, Senhor, fala conosco pela tua palavra, que ela caia como semente em boa terra em nossos corações, que ela cresça, que ela frutifique, Senhor, para que nós sejamos conformados à imagem do teu Filho. Isso nós te pedimos, ó Cristo, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Meu irmão, responda para você mesmo. Em uma escala de 0 a 10, quão fariseu você se considera? Ué, Samuel, 0. Acha que eu sou fariseu? Deixa eu trocar a pergunta. Em uma escala de 0 a 10, quão legalista você acha que é a sua vida? Quão legalista você se considera? No ano passado, surgiu um burburinho nas redes sociais, no mundo gospel das redes sociais. Uma cantora chamada Aimee fez uma música conhecida como Evangelho de Fariseus. Era o título da canção que ela fez. A música da Aimee fala assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. No coro dessa música, a Aimee fala assim: há um evangelho de fariseus, cada um escolhe o seu, e se inflama na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Por mais que nós discordemos, talvez, da generalização que a Aimee tem feito, por vezes, em comparar simplesmente o reino de Deus como um reino de fariseus, há uma verdade naquilo que ela está cantando aqui. Existe, de fato, um evangelho de fariseus no tempo em que nós vivemos. Existe, de fato, um evangelho legalista que tenta rondar os nossos corações e as nossas mentes. Mas o interessante é pensarmos, queridos, que quem começa a falar sobre isso não é a Aimee, é o Senhor Jesus, aqui no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus está falando deste evangelho de fariseus em 3 lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira lição está do verso 1 ao verso de número 9. Jesus vai dizer que neste evangelho de fariseus nós criamos regras para invalidar as leis de Deus. Os fariseus e escribas estavam vindo de Jerusalém para contestar o Senhor Jesus. Não é algo novo nas Escrituras quando nós lemos os evangelhos. Os fariseus, todas as vezes que eles podem, eles tentam colocar o Senhor Jesus contra a parede, vamos assim dizer, tentando pegar o Senhor Jesus em alguma quebra da lei, em alguma quebra do mandamento, para ter do que lhe acusar. Os fariseus vão agora questionar Jesus, lhe perguntando o porquê que os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Os fariseus são também conhecidos por criar regras, principalmente regras ritualísticas. Nós temos muito disso quando os fariseus vão falar sobre as suas tradições com o sábado, ou as suas tradições sobre o jejum, por exemplo. Os fariseus são conhecidos por criar regras e tradições que iam além da lei de Moisés, iam para além daquilo que Deus havia revelado ao seu povo no Antigo Testamento. E um desses rituais, uma dessas cerimônias, era estes rituais de lavagem que os fariseus tinham. O Evangelho de Marcos vai inclusive relatar que os fariseus lavavam as suas camas, porque eles consideravam que eles não podiam dormir na cama sem lavar ela, porque senão aquilo iria contaminar os seus corações. E esta é uma das
práticas que esses homens têm. Eles não comem sem lavar as mãos, porque eles acreditam que comer um alimento sem lavá-lo ou sem lavar as suas mãos irá contaminar o seu coração. E eles agora irão questionar o Senhor Jesus, dizendo: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Mas é interessante que Jesus responde não dando uma resposta direta à pergunta, mas o Senhor Jesus responde fazendo uma outra pergunta para estes homens. Jesus vai então falar para eles: por que vocês transgridem os meus mandamentos, os mandamentos de Deus, por causa das vossas tradições? Talvez seja estranho para os fariseus ouvir isso da parte de Jesus. Como assim nós estamos quebrando o mandamento de Deus? Qual lei nós estamos infringindo ao fazermos uma cerimônia de lavar as mãos? O Senhor Jesus vai então exemplificar isso a partir do 5º mandamento, o mandamento de honrar pai e o mandamento de honrar mãe. Jesus vai dizer que estes homens falavam ao povo que o dinheiro que poderia ser aproveitado para o sustento, para o cuidado do pai e da mãe, se esse povo trouxesse esse dinheiro ao templo, então eles estavam desobrigados do 5º mandamento. Eles estavam desobrigados de honrar pai e de honrar mãe. Pense na ideia, meu irmão, você que tem seu pai e sua mãe, se ele precisa de uma ajuda sua, quanto sacrifício você faria para ajudar seus pais? Estes homens então diziam para o povo: olha, o dinheiro que vocês têm que podem ajudar os seus pais, traga esse dinheiro ao templo e vocês estarão desobrigados do 5º mandamento. Não era uma lei dada por Deus, não era um mandamento dado pelo Senhor, mas essa tradição dos fariseus faziam com que o povo deixasse de cumprir uma verdadeira lei, o 5º mandamento, de honrar pai e de honrar mãe. Os escribas e fariseus estavam invalidando a lei de Deus ao criar uma tradição, a tradição do Corbã, para subjugar aquele povo, para subjugar o povo de Deus no que concernia honrar pai e honrar mãe. É interessante, queridos, quando nós pensamos na ideia de tradições e pensamos na ideia de leis que os fariseus criam, porque não era simplesmente algo passageiro, não era algo que serviria para um determinado período, para um mês, para um ano, mas era algo que estes homens passavam de geração para geração. Algo que Deus não havia determinado, algo que Deus não havia revelado para Moisés, algo que a lei de Deus não falava. Mas estes homens agora criavam tradições, criavam regras próprias para subjugar o povo e para que a lei de Deus fosse invalidada. É interessante, queridos, nós pensarmos nisso, porque talvez a nossa primeira reação diante deste ensino do Senhor Jesus seja dizer: eu não tenho nenhuma tradição que invalide a lei de Deus. Eu não tenho nenhuma regra, eu não tenho nenhum mandamento no meu coração que invalide a palavra do Senhor Jesus. Ou talvez a nossa reação seja dizer: ainda bem que eu faço parte de uma igreja que não tem nenhuma tradição e nenhum mandamento que invalida a lei de Deus. Mas veja, queridos, que todas as vezes que nós olhamos para o texto bíblico, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: como este ensino está sendo aplicado ao meu coração? E a pergunta, queridos, que nós devemos fazer diante deste ensino do Senhor Jesus é: quais tradições eu tenho criado no meu coração para que a lei de Deus seja invalidada? Quais ensinos o meu coração tem criado para que a sua palavra, para que a sua lei não tenha tanta validade assim? Será, irmãos, que o nosso coração não tem criado tradições para invalidar a lei de Deus? Será que o nosso coração não tem criado leis e regras que afrontam os princípios do Evangelho e assim nós fazemos com que a palavra de Deus seja invalidada na nossa vida? As Escrituras vão dizer, meu irmão, que o domingo é o dia do Senhor, que o domingo é o dia que o Senhor separou para que o seu povo, em ajuntamento solene, reunido enquanto igreja, pudesse o adorar. Mas aí, meu irmão, depois da escola dominical, você vai almoçar na casa da sua sogra. E aí o almoço atrasa. E aí vai dando 3 horas, 4 horas, o seu cunhado puxa um dominó no canto da mesa. E aí vai dando 4h30, 5 horas, até voltar para casa, até tomar banho, até arrumar as crianças para vir para o culto, meu irmão, já se foi o tempo.
E aquilo que era exceção, queridos, começa a se tornar regra na nossa vida. E o domingo, como o dia do Senhor, já não tem mais tanta importância assim. Tradições para invalidar a lei de Deus. No domingo, queridos, você lembra que você tem muito trabalho para entregar na segunda-feira para o seu patrão. Você lembra que amanhã você tem muito trabalho para entregar e domingo à noite, na hora do culto, é o único momento que você tem para realizar esse trabalho, para adiantar esse serviço. E você pensa, o Senhor Jesus não irá se importar se eu faltar hoje no culto para adiantar o trabalho que eu tenho para entregar amanhã. Tudo bem que o Senhor Jesus me deu de segunda a sábado para realizar o meu trabalho e Ele exige de mim que pelo menos ao domingo eu me reúna com os meus irmãos. Mas domingo à noite eu acho que o Senhor Jesus vai relevar o fato de eu ficar em casa, vendo Fantástico depois que eu terminar o meu trabalho, para que na segunda-feira eu não tenha tanto trabalho assim para entregar ao meu patrão. Tradições para invalidar a lei de Deus. A mentira, queridos, é condenada nas Escrituras. Mas se você não mentir no seu trabalho, seu colega vai ser promovido no seu lugar. Se você não mentir para o seu patrão, o seu colega que está menos tempo na empresa que você vai virar o seu chefe. Acha, Samuel, eu preciso fazer o que for possível para que essa vaga seja minha, para que o aumento salarial venha. Tradições para invalidar a lei de Deus. Quais tradições, meu irmão, o seu coração tem criado para que a lei de Deus não tenha tanta validade assim? Quais tradições o seu coração tem criado para que a palavra de Deus não pareça ser tão incisiva ao ponto que ela é quando ela confronta o meu e o seu pecado? Quando ela confronta o meu e o seu coração. Mas é interessante, queridos, ainda neste primeiro ensino, que Jesus vai relacionar o texto do profeta Isaías, no capítulo 29, com aquilo que ele está falando aos fariseus. Jesus vai citar o texto do profeta Isaías dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui, irmãos, mora um grande perigo de nós conhecermos Deus apenas racionalmente e não de todo o nosso coração. De nós conhecermos Deus apenas em nossa racionalidade, mas não amá-lo intimamente, não amá-lo de toda a nossa força, não amá-lo de todo o nosso coração. Veja, queridos, conhecer a Deus racionalmente, os fariseus também conheciam. Conhecer a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, o judeu de 12 anos sabe ela de cor. Mas não amá-lo, não fazer com que isso desça para o coração, de nada adiantará. Deixa eu lhe falar algo, meu irmão. O Senhor Jesus não liga se você leu as Institutas de João Calvino. O Senhor Jesus não liga, meu irmão, se você leu a sistemática do Berkoff. O Senhor Jesus não liga, meu irmão, se você lê livro após livro de teologia. O Senhor Jesus não liga, meu irmão, se você decorou a confissão de fé da nossa igreja, o breve catecismo e o catecismo maior. O Senhor Jesus não liga se você o conhece apenas intelectualmente e não de todo o seu coração. Porque os fariseus conheciam a lei de Deus de forma racional e de forma intelectual, mas essa lei nunca desceu para o seu coração. O Senhor Jesus está relacionando isso ao dizer: este povo honra-me com os lábios, este povo sabe os 10 mandamentos de cor, este povo sabe a lei, este povo sabe os mandamentos que o meu pai deu a Moisés no Sinai, mas este povo está longe de mim, porque o seu coração não me ama de verdade, o seu coração não tem ardor profundo por mim. E se nós, queridos, conhecermos Deus apenas racionalmente, mas não de todo o nosso coração, nós estaremos nos igualando aos fariseus, criando tradições para que a lei de Deus seja invalidada na nossa vida, conhecendo Ele de forma racional, mas não de todo o nosso coração. Não de todo o nosso coração. Quais tradições, meu irmão, você criou no seu coração para invalidar a lei de Deus? Quais regras você criou, crente, na sua vida para que a lei de Deus não tenha tanta validade assim? É interessante, queridos, que
nós por vezes criticamos aqueles que distorcem a palavra de Deus. Como seitas produzem heresias que vão arrebatar multidões, distorcendo o evangelho do Senhor Jesus. Mas o mais interessante é que nós nunca nos colocamos no lugar daqueles que por vezes também distorcem a palavra de Deus para criar tradições para o nosso próprio coração. Eu costumo pensar, meus irmãos, que na bagagem do crente, na maleta do crente, nós temos duas ferramentas, a pá e a enxada. E por vezes, quando nós ouvimos verdades do Evangelho, nós pegamos a pá e falamos, essa verdade é para o meu irmão, essa verdade é para aquela igreja, essa verdade é para aquele povo. E a gente pega a pá e joga essas verdades para os outros. Mas à luz da verdade, queridos, nós precisamos pegar a enxada e puxar essas verdades para o nosso coração e falar para nós mesmos, essa verdade é para mim, este ensino é para o meu coração, essa correção é para a minha vida. Mas o Senhor Jesus vai ainda trazer um segundo ensino deste Evangelho de Fariseus, e este está do verso 10 ao verso de número 14. O Senhor Jesus vai dizer que neste Evangelho de Fariseus, estes homens eram guias cegos conduzindo cegos. Jesus fala para a multidão que o que sai da boca, isso sim contamina o homem, e não o que entra. Os discípulos então ficam atemorizados com os fariseus, uma vez que eles estavam escandalizados pelas palavras de Jesus. A resposta do Senhor Jesus é surpreendente quando ele diz que toda a planta que meu Pai não plantou, essa será arrancada. Alguns sugerem que a planta aqui que o Senhor Jesus está descrevendo são os fariseus, outros que é o sistema religioso da época e outros que são as heresias que decorriam desse sistema religioso. Sendo essa última interpretação talvez a melhor que se encaixe no contexto direto daquilo que Jesus está falando. Todo o sistema doutrinário, todo o ensino, toda a tradição antibíblica, toda a teologia que não provém de Deus seria arrancada. Charles Spurgeon, comentando este verso, vai dizer: não havia necessidade dos discípulos combaterem os fariseus, pois eles seriam desenraizados da ordem natural das coisas pelas consequências inevitáveis de seu próprio percurso. As heresias seriam com o tempo desenraizadas, elas seriam com o tempo combatidas, elas seriam arrancadas por Deus Pai. Porém, Jesus ainda vai dizer que estes homens são guias cegos guiando cegos. Os fariseus não enxergam os seus próprios erros, eles não enxergam as suas próprias falhas, eles não enxergam as suas próprias tradições antibíblicas. Mas, para além disso, além de não enxergar os próprios erros que eles estão inseridos, eles ainda carregam outros junto com eles. Eles ainda levam outros a pecar no seu próprio pecado. Eles conduzem outros nas suas tradições antibíblicas. Eles carregam multidões daqueles que lhes ouvem para seguir no mesmo caminho de erro e no mesmo caminho de engano. E novamente, queridos, talvez a nossa primeira reação diante deste ensino do Senhor Jesus seja dizer: ainda bem que a minha liderança não é cega. Ainda bem que eu faço parte de uma igreja que não são guias cegos guiando cegos. Ainda bem que eu faço parte de um povo que não está me conduzindo por caminhos errados. Mas, quando nós olhamos por um outro lado, meu irmão, do texto, a pergunta que se levanta é: será que nós não estamos sendo os guias cegos de alguém? Será que nós, queridos, não estamos levando os outros a pecarem no mesmo barranco de pecado que nós já caímos, que nós já nos enveredamos? Será que os pecados dos nossos corações, queridos, não têm levado os nossos filhos a pecarem no mesmo erro que os nossos? Será que os erros da nossa vida, meus irmãos, não têm feito com que outros sejam também levados pelo mesmo caminho de engano, pelo mesmo caminho de erro? Porque talvez a nossa primeira reação seja pensar, meu irmão, não, as pessoas não estão olhando para mim, elas estão olhando para o reverendo Naamã. Elas não estão querendo copiar a minha vida, elas estão querendo copiar a vida da liderança da igreja.
Mas quando você, meu irmão, despreza o culto público, quando você despreza os ensinos da palavra de Deus para o seu coração, quando você, meu irmão, não valoriza o culto doméstico, a oração, o devocional diário, você tem sido um guia cego, talvez, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a igreja que está fazendo parte da sua vida. Nós precisamos sempre olhar, queridos, para essas relações que o Senhor Jesus está trazendo e pensar se nós não estamos levando outros a pecar e a errar no mesmo caminho de pecado e no mesmo caminho de erro que nós. Porque quando você, meu irmão, dorme até mais tarde no domingo e não quer participar da escola dominical, o que você acha que seu filho está aprendendo? O que você acha que sua esposa, seu marido está vendo da sua vida? Talvez nós estejamos sendo, queridos, guias cegos conduzindo cegos para o mesmo caminho de erro e de perdição do nosso coração. Mas o Senhor Jesus vai ainda trazer um terceiro e último ensino neste texto. Ele vai falar que neste evangelho de fariseus, esses homens ignoram que o principal problema é o coração. Isso está do verso 15 ao verso de número 20. O apóstolo Pedro se aproxima do Senhor Jesus e pede para ele explicar o que ele acabou de dizer. Como assim o que sai do homem é o que contamina? E a pergunta de Pedro é um tanto que legítima. Nós entendemos que o que contamina no nosso corpo é o que entra. Então você fica gripado porque um vírus entrou no seu corpo, não um vírus que saiu do seu corpo. Mas o Senhor Jesus tem a dimensão muito maior daquilo que ele está falando e daquilo que esses homens estão entendendo. O Senhor Jesus vai falar que aquilo que as pessoas comem sem lavar as mãos não podem contaminar o coração. No máximo daria uma disenteria, uma dor de barriga. Mas isso não muda o fato do coração estar envolto em pecado, em erro e em transgressão. Não é o que o homem come que o contamina, mas é o que sai. Porque o que sai do homem provém do seu próprio coração. E o seu coração é uma fonte de erro. O seu coração é uma fonte de contaminação. O seu coração é uma fonte de pecado. O Senhor Jesus vai explicar a Pedro dizendo que é do coração que procedem os males. É do coração que procedem os pecados à nossa volta. É do coração que procede toda a fonte de impiedade, de injustiça, de iniquidade que nós vemos no mundo ao nosso derredor. Nós somos contaminados, queridos, pelo nosso próprio coração. Nós somos contaminados pelo nosso próprio coração que nasceu em pecado, que nasceu em erro, que nasceu em iniquidade. Os fariseus tentavam fazer parecer que as atitudes externas, comer sem lavar as mãos, era isso o ponto central da vida de purificação que eles deviam ter. Mas o Senhor Jesus vai falar que o problema principal da vida do homem e da mulher é o seu coração. Provérbios vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele quem procede as fontes da vida. Sabe qual é o maior problema que nós temos, irmãos? E não é o Lula. O maior problema que nós temos é o nosso próprio coração. Sabe qual é o seu principal problema, minha irmã, meu irmão? É o seu coração que maquina pecado e impiedade dia após dia. Quando entendemos isso, queridos, quando entendemos que a fonte de problema, a fonte de pecados à nossa volta é o nosso coração e não as nossas atitudes externas, nós paramos de achar, queridos, que nós iremos controlar as coisas externas à nossa volta e isso terá impacto no nosso coração que é mau. Por vezes os crentes têm medo de mandar os seus filhos para a universidade, com medo que eles voltem desviados do Evangelho. Mas a grande verdade, meu irmão, é que talvez seu filho esteja desviado dentro da sua casa, dentro da igreja. Porque o principal problema dele é o coração. O principal problema que nós temos, queridos, é lidar com o pecado que está dentro de nós. Richard Phillips, um pastor e teólogo americano,
escrevendo um livro sobre masculinidade, ele vai falar que o principal perigo para as nossas esposas e nós que somos casados não é o homem que está do lado de fora, é o homem que está do lado de dentro. Richard Phillips vai dizer, sabe qual é o pior perigo para a sua esposa? Não é o homem mau que está do lado de fora, mas é o homem mau que está do lado de dentro, o seu próprio coração pecaminoso. Nós precisamos entender isso, queridos, e parar de achar que as questões externas à nossa volta é o nosso principal problema. Você fica irritado e impaciente no trânsito, meu irmão. Não é porque o trânsito em si é o problema, mas é porque o seu coração gostaria de fazer com que os carros abrissem passagem para você passar. O seu coração que gostaria de governar e dominar todas as coisas. Talvez você pense, minha irmã, que o problema é o seu trabalho, secular ou em casa. E que quando você tiver 2 empregadas, uma máquina de lavar louça e um gato, a sua vida vai se resolver. O seu principal problema, minha irmã, é o seu coração. E adivinhe, aonde você vai, lá está o seu coração mau em pecado. O descontentamento da nossa vida, queridos, provém do nosso coração que quer sempre mais. A impaciência da nossa vida provém do nosso coração que gostaria de governar as coisas e gostaria que as coisas seguissem o fluxo que nós achamos que elas deveriam seguir. O problema é o nosso coração. Diante disso, queridos, diante das verdades do Evangelho do Senhor Jesus para nós, nós não temos outra escolha, irmãos, a não ser ir a Cristo Jesus. Nós não temos outra escolha para a nossa vida, a não ser ir a Cristo. Porque só Cristo, meu irmão, pode fazer com que o amemos, de maneira a não criar tradições que invalidem a sua palavra. Só Cristo, meu irmão, pode fazer com que o amemos, de maneira que os nossos corações sejam totalmente dele. Só Cristo, meu irmão, pode fazer com que o amemos, de maneira a não sermos guias cegos para outras pessoas. Só Cristo pode mudar os nossos corações. Estes fariseus, especificamente, que o Senhor Jesus está falando, não foram a Ele, não se renderam ao seu Evangelho. Mas a Bíblia fala, meu irmão, de um fariseu chamado Nicodemos, lá no Evangelho de João, que era parte do Sinédrio. Este foi ter com o Senhor Jesus de noite, e o Senhor Jesus lhe achou. A Bíblia fala de um outro fariseu no livro de Atos, chamado Paulo, e este foi a Cristo, e o Senhor mudou e transformou o seu coração. Não há saída para nós, meu irmão, a não ser irmos a Cristo. Não há esperança para nós, senão ir ao Cristo Jesus, porque Ele pode mudar os nossos corações, Ele pode mudar as nossas vidas. Vá a Cristo, meu irmão. Vá ao Senhor Jesus. Se lance aos pés dele. O Senhor Jesus perdoa corações farisaicos. O Senhor Jesus perdoa corações legalistas. Ele pode perdoar o meu e o seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, te bendizer, Cristo, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te bendizer, Senhor Jesus, porque nós somos pecadores e necessitados de ti. E diante das verdades da sua palavra, Senhor, nós queremos nos colocar diante de ti, Cristo. Nós não queremos ser, Senhor, pessoas que criam tradições para invalidar a tua lei. Nós não queremos ser crentes, ó Deus, que conduzem outros no mesmo caminho de erro e de engano do nosso coração. Nós não queremos ser aqueles, Senhor, que pensam que as atitudes externas à nossa volta é o nosso maior problema, ó Cristo, enquanto o nosso maior problema é o nosso coração que depende de Ti e precisa ser pastoreado pela Tua palavra. Dá-nos entendimento e discernimento dessa verdade, Senhor Jesus.
pois se nós a entendermos, Cristo, nós poderemos então te amar de todo o nosso coração, nós poderemos então viver uma vida, Senhor, verdadeiramente santa e reta diante de Ti. Nós poderemos, Cristo, te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Ajuda essa igreja, Senhor, ajuda o Teu povo, espalhado em todos os lugares, a Te amarem com um coração íntegro e verdadeiro. Nos ajude, Senhor Jesus, a não sermos como estes fariseus, mas a vivermos a nossa vida, ó Cristo, em piedade e em santidade para Ti. Nos ajuda a olhar para a Tua palavra, Senhor, e deixar ela corrigir os nossos corações, pois nós queremos ser limpos, Senhor, por intermédio da Sua palavra, e a Sua palavra pode nos limpar e nos purificar. Isso nós pedimos, Senhor, crentes e confiantes de que o Senhor pode nos perdoar os corações legalistas. Nós não temos outra esperança, Senhor Jesus, a não ser a Ti. Isso nós pedimos, Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém.